E aí, gente, estamos de volta para parte 2 de um vídeo que deu o que falar, um vídeo que é um guia completo e bem explicadinho para você que está começando a usar Enê e que quer saber as maiores dúvidas sobre ele e, nesse caso, as maiores respostas sobre Enê, sobre como começar a usar, como manter o seu cabelo. A parte 1 já tá aqui no canal, tem também um guia completo para iniciantes, tem vídeo de como iniciar, tem vídeo de como aplicar, como retirar. Tem 5 dicas para ter sucesso com o Enê, tem resenha de todos os Enês da Embeleze, enfim, tudo que você quer saber sobre Enê tem aqui no canal. Então, se você está chegando por aqui de paraquedas, aproveita e se inscreve e maratona a nossa playlist de Enê, porque se você assistir ela, você vai ter sucesso no uso dessa química maravilhosa. E se você quer saber as 10 maiores respostas, parte 2, sobre Enê, continua assistindo esse vídeo. Bom, assim como na parte 1, eu não vou me estender muito aqui nessa introdução, porque o vídeo já vai ser longo, e vou partir logo para as perguntas. Eu coloquei lá no meu Instagram, se você não me segue, já aproveita e vai lá me seguir. Eu coloquei uma caixa de perguntas, no meu último retoque, e eu pedi pra galera deixar lá as dúvidas que tinham sobre Enê, que eu iria gravar um vídeo respondendo tudo aqui. Então vamos lá, separei as 10 perguntas que eu mais recebo, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, e vou começar com a pergunta número 1. Qual é o melhor Enê? Nesse vídeo que eu fiz comparando todos os Enês da Embeleze, eu expliquei que não existe uma resposta certa para essa pergunta. Não existe o melhor Enê. Existe aquele que o seu cabelo vai se adaptar mais, de acordo com a curvatura, de acordo com quanto ele é oleoso, enfim, não existe o melhor Enê. Existe aquele que você vai testar e vai se adaptar. Beleza? Lembrando que a escolha da potência do Enê, se ele vai ser médio, se ele vai ser forte, não se dá pelo quanto o seu cabelo é cacheado, ele se dá pela espessura do seu fio, se o seu cabelo é médio, se o seu cabelo é fino, se o seu cabelo é grosso. Já expliquei isso lá no vídeo das 10 maiores perguntas, falo disso sempre aqui no canal, então vou reforçar mais uma vez. A potência do Enê se dá pela espessura do seu fio. Pergunta número 2. Eu aplico Enê no meu cabelo inteiro até ele alisar? Sim. E como é que você faz para saber se o seu cabelo já alisou, se você já pode parar de aplicar? Essa pergunta é meio complexa, porque vai de acordo com o que você tem como objetivo de cabelo. Tem muita gente que vai querer ficar insistindo e passando no comprimento até ele ficar aquele cabelo de Instagram. E, gente, isso não existe. Aquele cabelo liso, sem defeitos, impecável, aquilo nunca vai acontecer. O meu cabelo eu já não aplico mais nas pontas e eu acho ele completamente liso, brilhoso, enfim, pra mim esse liso aqui já tá perfeito, então eu parei de aplicar nas pontas já tem muito tempo. Mas, respondendo a pergunta, sim, você vai aplicar ele no seu cabelo todo até você achar que ele chegou no liso que você almeja. Quando ele chegar, você só vai fazer o retoque de raiz e eu já vou falar mais sobre isso lá na frente, então espera um pouquinho. Pergunta número 3. Eu fazia progressiva, eu fazia selante, enfim, meu cabelo já está liso. Eu aplico Enê no cabelo todo mesmo assim? Olha, essa pergunta novamente, ela não tem uma resposta certa porque depende do que você almeja. Eu queria lembrar aqui que o liso de progressiva, o liso de selante, ele não é definitivo. Ele é um liso que com o tempo ele vai saindo, enfim, seu cabelo vai voltando a cachear e com o Enê isso não acontece. Então, se você quer que seu cabelo fique liso pra sempre, definitivo, se livrar da chapinha, então você precisa sim aplicar o Enê no seu comprimento, mesmo que seu cabelo já esteja liso. Beleza? Por quê? Porque o Enê é diferente, o liso do Enê é diferente do liso de outras químicas, porque o liso do Enê é definitivo e o de outras químicas não é. Pergunta número 4. Quais os primeiros passos para começar a usar Enê? Eu vou fazer um vídeo aqui bem explicado sobre os primeiros passos para você começar. Podem ficar tranquilas, mas já se inscreve aqui no canal se você não é inscrita, porque esse vídeo vai sair muito em breve, eu já gravei, só que esse aqui vai sair primeiro, explicando os primeiros passos para você começar a usar o Enê, mas eu vou resumir bem resumidinho aqui. O primeiro passo, você precisa estar sem aplicar nenhuma química, nenhuma tintura, há no mínimo 30 dias. O seu cabelo precisa estar saudável, sem quebra, sem estar fragilizado, e você precisa escolher um Enê de potência média, é só isso. E aí você faz o teste de mecha,
e aplica no seu cabelo, se tudo der certo, e tá pronto. Não tem muita coisa além disso, não tem muito o que explicar além disso, porque os primeiros passos são esses. Mas eu já tenho aqui no canal, como eu falei, um vídeo completo de um guia para iniciantes no Enê. Inclusive, eu acho que foi o primeiro vídeo de Enê que teve aqui no canal. Então, se você ainda não viu, vou deixar ele linkado aqui, que esse vídeo é perfeito, ele é completinho para você que quer começar a usar Enê. Então, assiste lá o nosso guia para iniciantes. Pergunta número 5, e uma das que eu mais recebo, assim, disparado. Quantas aplicações eu preciso fazer para meu cabelo chegar no liso? E mais uma vez eu vou dizer para vocês que não tem resposta certa para isso. O meu cabelo levou 40 aplicações para chegar no liso que eu queria. Tem cabelos que levam 9, tem cabelos que levam 20. Então isso é muito... Gente, vocês estão ouvindo o chorinho que o Ringo tá dormindo, tá sonhando. E tá dando uma choradinha enquanto sonha. Acho que ele deve estar sonhando que tá brincando com algum cachorro, mas enfim. Então essa pergunta não tem resposta. Essa pergunta é você usando, você vai usando e você vai sabendo quando que seu cabelo chegou no liso. Mas assim, gente, eu já adianto que você tem que ter paciência, porque pode ser um alisamento muito rápido e pode ser que nem o meu que levou 40 aplicações. Aqui no canal tem vídeo também do meu antes e depois. Já falei tudo sobre a minha trajetória, quanto tempo eu levei, com qual Enê eu cheguei no liso, então também vou deixar linkado aqui, tá? Pergunta número 6. Qual o intervalo entre as aplicações? Isso depende do Enê que você escolheu para usar. Os Enês da Divina Dama, e se eu não me engano os Enês Hilda, eles recomendam que você dê uma pausa de 1 semana entre as aplicações. Os da Embeleze, eles dão uma pausa de 4 dias entre as aplicações. 3, na verdade. Você aplica e você conta primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e no quarto dia você reaplica. Isso enquanto você tá aplicando no seu comprimento. Depois que chega na raiz isso muda, mas eu vou explicar também daqui a pouquinho. Mas em suma é isso. Os Enês da Embeleze, eles precisam de 3 dias no mínimo de pausa entre as aplicações. Jelly, eu posso levar mais do que isso? Pode, só que seu alisamento vai demorar um pouquinho mais, mas você pode espaçar mais também se você tem pouco tempo, se você não gosta de ficar fazendo toda semana, não tem problema, você pode espaçar mais, só que vai demorar um pouco mais, mas se você não liga, também não tem problema, não vai fazer mal pro seu cabelo. Pergunta número 7. O Enê cobre fios brancos? Assim, depende muito do Enê que você escolhe. Alguns Enês, eles têm mais capacidade de tingimento do que outros. Alguns cabelos tingem mais do que outros. Mas assim, o meu cabelo, ele tem a raiz muito clara. Meu cabelo natural, ele é um louro escuro, mas ele se destaca muito em cima do preto. Então a minha raiz é muito clara e Enê quase nenhum cobre. Então volta e meia eu tenho que estar retocando a minha raiz com Natucor, que é uma tintura 100% compatível com Enê. Então se você tem muito fio branco, provavelmente você vai precisar também usar Natucor. Mas isso não é um problema, Natucor ou alguma outra tinta compatível. Mas eu não acho que isso seja assim um problema absurdo, né? Porque quem tem cabelo branco já tem que pintar o cabelo mesmo. Então no caso do Enê, você só vai ter o aditivo do teu cabelo tá liso, tá bem tratado. Então acho que o fato dele não cobrir 100% os fios brancos não é um bicho de 7 cabeças. Mas se você tem dúvida com relação a isso, eu já te esclareço que pode ser que ele não cubra seus fios brancos ou se o seu cabelo for muito claro. Pergunta número 8. Agora sim. Depois que meu cabelo chegar no liso, qual o intervalo que eu vou dar entre as aplicações? Geralmente se recomenda que essa pausa seja de 15 dias para fazer o retoque de raiz, só que eu acho que isso não precisa ser assim tão arbitrário. Eu acho que isso fica a critério do quanto a sua raiz cresce, do quanto você se sente incomodada. Eu já falei em vários vídeos aqui que eu sou super preguiçosa. Eu deixo meu cabelo sem retocar mais de 15 dias, 20 dias, 30 dias, porque eu fico com preguiça mesmo de retocar a raiz, ainda mais se eu tiver que pintar, porque quando você pinta você tem que fazer 15 dias de pausa entre o Enê e a tintura e depois mais 15 dias entre a tintura e o Enê. Então assim, eu fico aí mais ou menos um mês sem retocar minha raiz e eu vou lidando com o crescimento dela e pra mim assim, tá tudo bem. Eu não ligo muito pra essa coisa da raiz crescendo. A minha raiz, ela é cacheada, mas ela não me incomoda tanto assim, tá vendo? Quando ela começa a crescer. Então, a pausa, assim, diz-se, né, que é de 15 dias. Mas se você se incomoda muito, você pode fazer com menos dias. Você só não pode fazer com menos dias do que o mínimo recomendado, que eu já falei aqui, que no caso da Embeleze são 3 dias, e no caso dos outros Enês são de 1 semana. Mas, enfim, fica a seu critério aí do quanto a sua raiz cresce. Novamente, eu já repito, você pode fazer com mais tempo também, porque teu cabelo não vai cair por causa disso, mas você só não pode fazer com menos tempo do que o mínimo, beleza? Pergunta número 9. Eu preciso usar sacolinha na aplicação? Isso também é uma pergunta que, assim, não tem resposta certa, depende do que você se adapta, do que você acha legal pro seu cabelo, do quanto você
Enfim, é tudo uma questão de experiência de uso. Eu não uso sacolinha. Eu gosto de deixar o Enê secar mesmo no meu cabelo, mas eu preciso alertar vocês que isso dificulta a retirada, fica bem mais difícil de você lavar. Bem mais difícil não, um pouco mais difícil de você lavar, e pode ser que você fique mais propensa a ter quebra, porque você vai ter que esfregar mais, seu cabelo vai ficar mais rígido, então você pode ter quebra. Se você não tem experiência ainda com o Enê, recomendo sim que você use sacolinha, para não deixar ele secar e você conseguir lavar fácil, sem problema, sem ficar encrustado na cabeça e tudo mais, que a gente sabe que dá aquele fedorzinho, que acontece com o Enê, mas só acontece se você não lavar direito, e quando você deixa ele secar na cabeça, secar no couro cabeludo, fica mais difícil de lavar. Então, se você não tem experiência com tudo isso, usa sim essa colinha que não vai fazer mal, não te dá nenhum trabalho a mais, não tem diferença de alisamento, como eu sempre falo aqui, tem gente que inventa um monte de técnica para alisar, algumas funcionam, outras não, mas no caso da sacolinha não tem diferença. Então, assim, eu acho que essa cola facilita muito para você retirar e para você manusear o seu cabelo, e é perfeito para quem tem pouca experiência. Então, use essa colinha por via das dúvidas. E pergunta número 10, que dialoga um pouquinho com aquela pergunta lá do cabelo branco, o meu cabelo é claro, meu cabelo é vermelho, meu cabelo é colorido, eu preciso pintar antes de começar a aplicar o Enê? Vamos lá, o Enê ele escurece seu cabelo progressivamente. Se o seu cabelo ele é muito claro, se o seu cabelo é uma cor muito diferente do preto, ele pode ficar manchado no processo até ele ficar o preto do Enê. Então, assim, eu recomendo que se você tiver um cabelo muito diferente do preto, que você pinte sim ele antes, que você escureça o seu cabelo antes, pra não dar essa diferença toda, pra você não sentir esse impacto, não sentir essa mancha, seu cabelo não ficar dando essa montanha-russa de pigmentos até ele chegar no preto. E não recomendo nem que você use Natocor, porque a Natocor ela desbota muito rápido, porque ela não é uma tintura, ela não tem amônia, ela não tem água oxigenada, ela é uma tintura 100% natural, então assim, ela pigmenta menos. Então, eu recomendo que você decidir usar o Enê e seu cabelo, sei lá, é louro, pinta com uma tintura mesmo, uma tintura permanente, uma tintura daquela potente, tipo uma Max Tone, que era a minha preferida quando eu não usava Enê, e dá a pausa de pelo menos um mês, e aí você aplica o Enê, porque conforme ele for escurecendo com o Enê, ele não vai manchar, e aí você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça, seu cabelo não vai ficar feio no processo até ele ficar bonito, que é o que muita gente tem medo. E é isso, gente. Esse vídeo acho que foi um pouquinho mais rápido do que a primeira parte das 10 perguntas. Porque muita coisa que eu tô falando aqui eu já falei ao longo de outros vídeos. Só que eu resolvi mais uma vez resumir e compactar aqui. Porque se vocês forem ver os comentários aqui dos meus vídeos, as perguntas geralmente são as mesmas e tudo bem, tá? Não me incomodo que vocês perguntem, porque eu acho que perguntar é isso aí mesmo. Vocês estão começando a usar agora uma química que você não conhece, é melhor você perguntar do que você usar de qualquer jeito e dar cagada no seu cabelo. Então, assim, podem perguntar, não tem problema. Mas, pra facilitar até a vida de vocês, eu gosto de compilar essas maiores dúvidas aqui em vídeos que vocês podem maratonar. Aliás, vocês devem maratonar. Compartilha, se inscreve, deixa seu like, que é pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E me segue lá no Instagram também, porque lá eu tô sempre compartilhando os meus retoques de raiz, tô sempre falando de Enê, quando dá também, né, gente? Porque a gente trabalha, a gente tem vida real, então às vezes fica difícil você viver em torno de Instagram, mas sempre que tem dica legal, eu compartilho lá antes de compartilhar aqui. Então se inscreve, me segue lá no Instagram, que não custa nada, é de graça, deixa de munhagem, deixa seu like, deixa seu comentário também se você gostou. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.